Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de conceitos de astronomia. Tecnicamente não é a primeira, porque nós já tivemos uma aula de boas-vindas, mas me refiro ao conteúdo da disciplina, essa será a primeira aula. E nada mais natural do que nós começarmos o nosso estudo em astronomia a partir da astronomia antiga. Conhecer a história da astronomia é fundamental para que nós possamos compreender como as ideias evoluíram e explicar alguns dos aspectos que nós temos hoje, por exemplo, fuso horário, o sistema sexagesimal, horas, os trópicos, as linhas, os pontos cardeais, as linhas imaginárias, equador, os trópicos, o círculo polar, esse tipo de coisa, tá? Então, nós vamos fazer uma breve passagem, um panorama da astronomia antiga e ver quais foram os modelos de mundo, os modelos que foram construídos para explicar a estrutura do universo que conheciam naquela época, pelo menos os modelos mais famosos, tá? Não, é óbvio que a gente não vai dar conta de ver todos, mas os modelos mais famosos nós vamos ver aqui, alguns até nem tanto assim, mas que ficaram marcados, tá bem? Algumas das contribuições mais significativas, como por exemplo a medida da circunferência da Terra, Eratóstenes, a distância da Terra à Lua, né, a medição da distância Terra-Lua, enfim, esse tipo de coisa, ok? Então vamos começar aí com a astronomia antiga e eu tenho alguns pontos para serem tratados nessa fala, tá? A astronomia na antiguidade, por que ela era praticada? Por que surgiu? Por que os povos tinham essa necessidade? Tá bom? Era uma prática comum entre os povos e era necessário, sobretudo, para a sobrevivência desses povos. Acho que de todos os aspectos, aquele que é mais claro é: precisamos sobreviver, precisamos nos alimentar. Para isso, nós precisamos cultivar. E para isso é necessário saber prever o comportamento da natureza. Por exemplo, quando vai fazer frio, quando vai fazer calor, quando ocorre a estação das chuvas, tá bom? Então, esse tipo de previsão é possível através de observações do céu, porque certos fenômenos que ocorrem no nosso céu, eles têm uma periodicidade de um ano. E nós podemos, através dessa periodicidade, prever a ocorrência das estações do ano, por exemplo, tá bom? Uma característica da astronomia antiga é as observações eram feitas a olho nu. Portanto, a invenção do telescópio fica meio aí que como um marco da astronomia moderna, tá bom? Lá no início do século XVII, com Galileu Galilei, 1609. Então, marca a transição da astronomia clássica para a astronomia moderna. Ok, e esse conhecimento antigo ainda é empregado ainda hoje nos nossos relógios. Por exemplo, nós temos o sistema sexagesimal nas medidas angulares, o conceito de esfera celeste, embora um conceito equivocado, ainda é utilizado dependendo do contexto, tá? Então, várias coisas da astronomia antiga ainda são utilizadas. E essa astronomia era praticada principalmente pelos povos ali no Mediterrâneo, norte da África, Egito, ok, e na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, né, a famosa Mesopotâmia, mas também por alguns outros povos mais espalhados, como os chineses, os sumérios e povos na América Central. Acredita-se que muitos outros povos praticavam astronomia. Os nossos indígenas, por exemplo, agora fala-se da astronomia praticada por eles. A questão é que há poucos registros daquilo que era feito por esses povos. Então, ficaram aí expoentes aí alguns povos, sobretudo os gregos, tá bem? E os egípcios e babilônios, tá bem? Então, quando a gente se refere aos povos que praticavam, nós estamos nos referindo aos povos que deixaram registros, para os quais nós temos registros do que faziam e cujas contribuições foram significativas.
por exemplo, os islâmicos, os povos islâmicos deram grandes contribuições, tá bom? Então, avançando aí. Sem dúvida, os gregos deram uma contribuição gigantesca para a astronomia. E nós podemos ver a história da astronomia na Grécia, basicamente em 2 períodos, o pré-socrático e o clássico. Acredito que vários desses nomes vocês já ouviram. Tales de Mileto, por exemplo, em matemática estuda-se muito o Teorema de Tales. E Pitágoras, 2 grandes nomes aí que vocês devem ter tido contato com eles em matemática, né? Pitágoras e Tales. E Demócrito, para aqueles que gostam de química, devem ter ouvido falar. Okay? Alguns outros nomes aí menos conhecidos, como Anaximandro, Anaximenes, todos sucessores aí da escola de Tales. Okay? E Pitágoras, há aí uma polêmica se Pitágoras teria feito parte da escola aí de Tales de Mileto ou não. Alcmaion, Xenófanes, de Colophon, Anaxágoras, Demócrito. E depois os gigantes aí da filosofia, os pensadores Sócrates, Platão e Aristóteles, que todos, sem sombra de dúvida, já conhecem. Esses nomes estão aqui, sobretudo, porque deixaram alguma contribuição para o modelo de mundo daquela época. Por exemplo, Anaximandro tinha esse modelo meio louco aí, né, em que a Terra seria um cilindro e ela estaria no centro de uma esfera e circundando essa esfera um fogo eterno. Ok? E ele também trazia o conceito de apeiron, que seria uma matéria eterna que sempre existiu e sempre existirá, é indestrutível e da qual surgem todas as coisas, tá bom? O Sol seria, nesse conceito de Anaximandro, um pequeno orifício nessa esfera que envolve a Terra e que estaria girando. Portanto, nós veríamos a luz através desse orifício como um pequeno Sol. Tá? Ele também deixou aí um mapa do mundo habitável naquela época. Anaximenes tem um outro modelo aí, ok? E o apeiron de Anaximenes mudava um pouquinho, porque o arqué seria aí a matéria que dá origem a todas as coisas, seria a substância, a essência de tudo, ok? Se dava a partir da combinação do apeiron com o ar e não mais com a água. Esse conceito sofreu modificações à medida que passava de um filósofo para o outro. Acho que contribuições marcantes de Anaximenes era aí, o conceito de uma terra plana, né? E luas também, e um materialismo monista, que é um conceito segundo o qual existe apenas uma realidade no mundo, que é a realidade material, não há mundo virtual, espiritual ou coisa do tipo, é tudo uma única realidade, que é a realidade das coisas materiais, tá bom? E todas as coisas seriam compostas de uma única substância, por isso monista, de mono, ok? O mundo pitagórico já é um modelo bastante mais evoluído, né? É uma Terra esférica, portanto, vocês vejam que o conceito da nossa Terra esférica, sabemos que ela não é perfeitamente esférica, mas próxima disso, e já era conhecido muito tempo aí antes de Cristo, muitos séculos antes de Cristo, e Pitágoras teria sido aí o primeiro de que se tem registro a mencionar esse conceito, tá bom? Além do famoso Teorema de Pitágoras, é claro. Demócrito trouxe ideias interessantes aí alguns séculos antes de Cristo, um universo composto por átomos que estão sempre em movimento, há espaço vazio entre esses átomos e seriam indestrutíveis, o que sabemos que hoje em dia que não é verdadeiro. E a Via Láctea seria o resultado da sombra da Terra sobre algumas estrelas. Aí nós entramos no período já clássico da história da Grécia. Tá? Platão foi discípulo de Sócrates e mentor de Aristóteles, fundador da Academia de Atena. Um conceito atribuído a Platão, anima mundi, segundo o qual um poder divino se manifesta através das leis naturais. Portanto, as nossas leis seriam apenas manifestações de uma entidade
aí divina, ok? E o conceito de esfera celeste, na qual as estrelas estariam fixas em uma esfera. Veja bem, nós vamos utilizar esse conceito de esfera celeste a miúde aí ao longo do nosso curso, tá? Esse conceito de esfera celeste nos ajuda a compreender muitas coisas, sobretudo quando nós estamos falando de astrometria, tá? Da medida da posição dos astros e dos sistemas de coordenadas que estão atribuídos aí a esse modelo, tá? Então, embora nós saibamos que o conceito de esfera celeste é um conceito equivocado, ele tem a sua utilidade, ok? Assim como, por exemplo, o modelo do átomo de Bohr, que é um modelo extremamente didático, nos ajuda a compreender certos fenômenos físicos, mas sabemos que ele não é totalmente preciso, ok? Seguindo então, Aristóteles não foi mencionado aqui, mas Aristóteles é um nome que convém ser pesquisado, porque as ideias aristotélicas foram muito marcantes na astronomia. Por exemplo, a ideia da rotação da Terra, de uma Terra estática, né? Com o argumento de que se a Terra estivesse em movimento, nós todos seríamos lançados no universo. E há muitas ideias aristotélicas que foram irrelevantes para a astronomia antiga, tá bom? Então não foi mencionado aqui nesse slide, mas recomendo fortemente que vocês deem uma lida, pode ser na Wikipedia mesmo, que tem se tornado cada vez melhor, sobre as contribuições de Aristóteles, ok? Aí nós vamos para Eudoxo, né? Que tem um mundo aí composto por esferas concêntricas, sendo que em cada esfera cada esfera determinava a órbita, né? A região percorrida por um planeta, um corpo, tá bom? Aristarco de Samos, um nome extremamente interessante, extremamente importante. Aristarco teria sido o primeiro a sugerir a ideia de um sistema heliocêntrico, isso alguns séculos antes de Cristo, tá? Nós sabemos que o heliocentrismo só ficou estabelecido quase 2 milênios depois, com Copérnico. E muitos atribuem os créditos do sistema heliocêntrico a Copérnico, mas a ideia do heliocentrismo naquela época não era algo original. Ela já havia sido sugerida, já havia sido insinuado ou cogitado por algum pensador, e seria ele Aristarco de Samos, que talvez nós vivêssemos num sistema heliocêntrico e não geocêntrico, ok? E tem aí também uma grande contribuição, que é a medida da distância entre o Sol, sobre os tamanhos e distâncias entre Terra e Sol, Terra e Lua, ok? O texto aqui está um pouco confuso, mas Sol, Terra, Terra e Lua, ok? Ok? E Eratóstenes com a medida do raio da Terra. Então nós temos... ele fez isso de uma maneira extremamente simples, e nós vamos fazer uma atividade prática seguindo os procedimentos de Eratóstenes, mais ou menos, né? Nós vamos usar alguns recursos tecnológicos de hoje, como o Google Earth, por exemplo. Na época, a forma de se medir a distância entre as duas cidades era através de um profissional que media contando os passos entre uma cidade e outra. Esses profissionais, eles eram treinados para ter os passos muito regulares, tá? Então, o resultado de Eratóstenes não foi muito preciso, é claro, mas chegou muito perto, por conta de todas essas fontes de erros, ok? Hoje nós temos ferramentas mais poderosas, né? Então ele percebeu que na cidade de Sião, em determinada data aí, que é justamente o solstício de verão, 20 de junho, no hemisfério norte, não se esqueçam, no fundo de um poço você poderia observar o sol a pino. Essa cidade hoje se chama Assuã, ok? E em Alexandria, onde ele estava, na mesma época do ano, isso não era possível, portanto ele concluiu que isso deveria ser consequência da curvatura da Terra.
e que a sombra projetada por um gnomon, que é uma palavra que significa relógio de sol, poderia ser usada para a determinação desse raio, o raio dessa curvatura, através de um método trigonométrico bastante simples que vocês vão fazer, ok? Então temos aí a distância, aproximadamente 845 quilômetros. Tem aqui uma ilustração, tá? Com um gnomon, desculpem, na cidade de Assuão, e outro gnomon na cidade de Alexandria. É só uma ilustração completamente fora de escala, ok? Então, usando aí o Teorema de Tales, é possível determinar aí o comprimento, usando o Teorema de Tales e de posse aí do comprimento de arco medido em passos naquela época, foi possível aí determinar o raio da Terra, né? O ângulo em radiano, o ângulo alfa em radiano multiplicado pelo raio corresponde ao comprimento de arco, tá bem? E nós temos outros nomes, Hipparcon, com um catálogo estelar que elaborou para aquela época um catálogo estelar gigantesco e que observou uma coisa extremamente difícil de ser observada, sobretudo naquela época, né, a olho nu e em todas aquelas, naquele contexto, com todas aquelas condições. A precessão dos equinócios é uma observação que não se faz em um dia, não se faz em um ano, é uma observação que precisa de dados por muito tempo, tá bom? Então, a precessão dos equinócios é uma observação aí atribuída a Hipparco. Depois, Ptolomeu, já depois de Cristo, nos primeiros séculos depois de Cristo, com a sua obra Almagestum, que trazia um sistema geocêntrico melhorado, explicado, extremamente complexo. Ptolomeu introduziu o conceito de epiciclos para explicar certas aberrações do modelo geocêntrico, tá bom? Talvez a mais notável, o movimento retrógrado do planeta Marte no céu. Então, esse vídeo, eu não vou reproduzir esse vídeo aqui, eu vou deixar que vocês baixem os slides da aula e assistam esse vídeo, tá bom? Para ver o que é o movimento retrógrado de Marte. Basta saberem que é algo extremamente difícil de ser explicado no modelo geocêntrico e foi uma das maiores inquietações que acabou depois levando o modelo geocêntrico à morte, né? Então, ok? Tá aí o modelo geocêntrico com os epiciclos. Os epiciclos são pequenas circunferências cujo centro se desloca na órbita dos planetas, tá? Então, esse círculo, o epiciclo, deferentes, é um conceito introduzido por Ptolomeu, tá bom? Tem aí um GIF que é mais fácil de ser exibido. Portanto, se houvesse de fato epiciclos, aparentemente esse movimento estaria explicado, ok? Mas a previsão das posições ainda não batiam. Então essa era uma das fragilidades. A outra, existem outras, ok? Vocês vão descobri-las aí. Vamos falar um pouquinho da astronomia de outros povos. Os gregos deram, de fato, uma contribuição bastante densa, muito rica para a astronomia. Mas outros povos também deram sua contribuição. Tá aqui o Stonehenge, na Inglaterra, tá? Acredito que todos já tenham visto essas pedras e no momento podem ter pensado que eram simplesmente pedras, uma espécie de lugar ligado a algum ritual, mas é muito mais do que isso. Essas pedras estão precisamente posicionadas para que fosse possível realizar medidas da posição do nascer do Sol ao longo do ano e determinar dessa forma o solstício, o equinócio, o início das estações do ano, por exemplo. Então, Stonehenge está aí situada a algumas dezenas de quilômetros da cidade de Londres, tá? A oeste de Londres e um pouquinho ao sul, tá bom? Então tá aqui Oxford, Londres e Stonehenge em Salisbury formam um triângulo, tá bom? Só para vocês se localizarem. Isso aqui é o Newgrange, na Irlanda.
outro sítio que possui as mesmas propriedades que eu acabei de mencionar. Há marcações ao longo dessa construção que permitem certas medições astronômicas, tá? E determinação de eventos como solstício, equinócio e estações do ano, a medida da passagem do tempo, por exemplo. E aqui na América do Norte, na península de Yucatán, nós temos os zigurates, tá? Esse aqui eu não sei a pronúncia correta, o Itzá, eu não sei a pronúncia correta desse nome, mas fica aí no México, tá bem? Então, um lugar interessante para ser visitado, para vocês aí que gostam de... quem não gosta, né, de viajar, mas sobretudo para aqueles que preferem uma viagem um pouco mais cultural, né, histórica, visitar lugares exóticos, ao invés de irem para Ubatuba beber Skol e comer espetinho de gato, tá bom? Então fica aí uma opção para vocês. A partir de Ptolomeu nós tivemos aí um blackout, uma recessão, né? Nada foi produzido durante muito tempo, até a Renascença, ok? Aí nos séculos XV e XVI, quando o cientificismo ganhou impulso novamente. Então nós tivemos um grande período aí entre o século II, o século I, II, até o século XVI, XVII, por exemplo, praticamente nada de ideias científicas, ok? Citamos por último aí, acho que é o último, a contribuição dos povos islâmicos. Recomendo a leitura do livro O Homem que Calculava, ok? Principalmente na matemática, houve gigantescas contribuições. Muitos nomes de estrelas têm nomes árabes, ok? Porque o povo islâmico realmente realizou muitas observações do céu e deu grandes contribuições, tá? Na matemática, na astronomia. Esse é um livro que está disponível no Google Books, parcialmente, se quiserem dar uma olhada, tá bem? Na próxima, nós vamos fazer uma pausa, porque é muita informação. Há um pequeno questionário para vocês responderem algumas questões simples, tá? Sobre astronomia antiga. Fazemos uma pausa aqui em Ptolomeu. Estamos na astronomia antiga. Vamos retomar na próxima aula lá na Renascença, lá em Copérnico, tá? Com a Revolução Copernicana. Então, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado dessa aula, que tenha sido informativa. Nós nos vemos em breve, tá bem? Um grande abraço.